Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo a essa reflexão que eu quero deixar para o seu coração. Espero que você esteja nesse instante disposto a ouvir uma palavra de edificação da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu quero compartilhar com você aquilo que está lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 46, que diz o seguinte: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Essa palavra que o Senhor nos direciona é a palavra do próprio Jesus, né? Jesus Cristo. Ele nos traz uma palavra da importância de praticar aquilo que aprendemos. Tudo na vida nós temos que aplicar esse princípio. Tudo que você estuda, tudo que você aprende, você, como um bom discípulo de Cristo, deveria seguir essa orientação, esse princípio tão poderoso que é praticar. Ainda mais quando se trata das palavras do próprio Cristo. Palavras de sabedoria, palavras de edificação, palavras que transformam e têm poder, real poder na nossa vida. Sabe que a nossa mente, ela fica por muitas vezes exposta aos condicionamentos, à pressão, a tantas situações deste mundo, a tantas emoções, as situações que bombardeiam a nossa superfície, né, a superfície da nossa mente, do nosso pensamento. Mas existe um lugar em nós, inabalável, o Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo, toda aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo se uniu, ele se une ao nosso Espírito. Então nosso Espírito se torna um com o Espírito Santo. Então é um lugar em nós inalcançável pela tribulação, inalcançável pelas emoções, pelos medos, pelas angústias. É uma fonte inesgotável que há em nós, que flui. E quando nós trabalhamos, recebendo e percebendo desse fluir do Espírito na nossa mente, então existe um modo de pensar, que é um modo de pensar espiritual. O pensar, né, a mente espiritual. Então, muitas das vezes nós estamos recebendo na superfície da nossa mente os ataques, nós estamos recebendo situações, pressão, condicionamentos que nos levam às vezes ao medo, à incredulidade e a viver uma vida superficial, uma vida toma lá da cá, uma vida de que se ouve muito, se faz pouco. Mas quando nós, usamos da administração, de uma boa gestão e começamos deixa eu ouvir um pouco mais do espírito de sabedoria que habita em mim. Deixa eu ouvir um pouco mais da palavra do próprio Deus a meu respeito. Ele que me criou, ele sabe o que é melhor para mim. Em qualquer assunto, qualquer área da minha vida. Eu tiro muito esse tempo de reflexão e sempre busco aconselhar as pessoas a fazer o mesmo. Todos os dias. É um banho diário, todos os dias. Parar um pouco daquilo que está vindo do externo e começar a deixar fluir um pouco mais daquilo que está no interno. Do Espírito Santo fluindo, dessa água limpa, dessa água pura, que nos traz uma renovação na nossa mente
nos trazendo a clareza do nosso posicionamento de fé, nos trazendo a clareza daquilo que nós já sabemos, já temos o conhecimento e agora precisamos tão somente realmente externar, praticar verdadeiramente aquilo que nós já recebemos, que é a verdadeira vida, o evangelho do próprio Cristo, o evangelho da graça. É tão interessante que existe o fluir, né, do nosso espírito para a nossa mente, da nossa mente para os nossos sentimentos é o nosso exterior, a nossa prática, o que vamos fazer. Muitas das vezes nos vem esse fluxo, né, esse entendimento direto do Espírito que eu preciso de tomar esse posicionamento de fé. E às vezes quando isso chega na nossa mente, que nós começamos a sentir algo a respeito, às vezes o sentimento é de desânimo, às vezes o sentimento é de, mas não sei se eu devo, às vezes é um sentimento de timidez, um sentimento de insegurança. E ao invés de nós paralisarmos, né, engavetarmos aquele que foi um direcionamento do Espírito, deveríamos fazer um retorno, sabe? Voltar com esse sentimento de insegurança, não sei, voltar com ele para nossa mente e ressignificar isso. E sabe, peraí, a palavra do Senhor para mim é verdade ou não é verdade? O bom conselho de Cristo é uma palavra de vida para mim ou não? Se é uma palavra de vida, então por que não vou praticar? Se o que o Senhor tem para mim é o melhor para mim, por que não vou obedecer? Se aquilo que o Senhor tem para mim é a melhor versão possível da minha vida, é o melhor plano possível para que eu possa seguir, por que então vou ficar parado? Por que não vou responder a isso? E esses questionamentos que nós fazemos, sabe, nos despertam a um posicionamento mais, vamos dizer assim, uma prontidão do nosso sentimental também. Porque nós temos que ter um controle, um domínio, né, um autocontrole, um domínio próprio, que a palavra do Senhor vai nos trazer isso como um fruto do Espírito. E essa dominância, ela se estende na nossa mente, se estende no nosso sentimental e aí manifesta-se no físico. Muitas pessoas, elas condicionam o físico dela, o corpo, a fazer muitas coisas que elas já determinaram na mente. E às vezes são coisas superficiais. Às vezes é o trabalho que você executa, que você tem que executar. Às vezes é a escola que você estuda, o trabalho que você apresenta, que são coisas que às vezes você tem que fazer. Mas quando vem um fluxo, uma verdade do Espírito, algo que vai te trazer vida, algo que vai te levar para um outro nível de descoberta, um novo tempo, né, nessa sua jornada, às vezes aquilo vem na sua mente ou você coloca aquilo num sentimental como algo, não sei, sabe? Aquilo chega às vezes tão sem domínio próprio, sem intencional, sabe? Sem você se posicionar e falar assim, não, é isso aqui para mim é o mais importante. Então, se você quer realmente edificar sua vida em alicerces firmes, para que quando as tempestades vierem, elas virão, a palavra de Deus não fala que pode ser que venha. A palavra de Deus fala que elas virão. Para todas as pessoas existe um tempo de tempestade. Para todas as pessoas. A diferença é que uns sobrevivem à tempestade e outros não. Quando eu falo sobreviver, eu não estou falando aqui de morte física, literal, mas muitas das vezes as pessoas que... é como se estivessem subindo uma montanha e de repente eles derrapam, né? Eles escorregam ali e voltam lá para baixo. Tanto tempo de jornada e às vezes chega a lugar algum. Entende? Porque não tem alicerce. Porque não está enraizado. A nossa raiz é a crença, é o nosso posicionamento, é como nós estamos verdadeiramente posicionados em fé. Então, o meu convite, o meu desafio para você, através dessa reflexão, é abra seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Eu falei no domingo, né, na comunidade, que Deus, de forma bem clara na palavra dele, vai nos trazer um entendimento que não existe nada que nós possamos fazer para que ele nos ame mais. E não existe nada que você possa fazer para que Deus também te ame menos do que ele te ama agora. Mas há muito, muito, muito que você e eu possa fazer para agradar o coração do nosso Deus, do nosso Pai.
É muito importante nós termos uma vida realmente direcionada, uma vida realmente proposital, como uma ferramenta útil nas mãos de Deus. A nossa vida só faz sentido se faz parte de um propósito. Se não faz parte de um propósito, a nossa vida é um sopro. Não gera uma relevância, não gera um significado maior. O nosso propósito é gerar valor na vida das pessoas, amando uns aos outros, crendo verdadeiramente na palavra de Cristo e nos posicionando em fé todos os dias. Esse é o meu desafio, que você possa não só ouvir a palavra, não só ler, não só assistir, mas, acima de tudo, praticar. Um pouco que se aprende e pratica vale mais do que o muito aprendido e nada praticado. É muito importante você experimentar isso e poder testificar e testemunhar para as outras pessoas. Eu quero encerrar dizendo que o maior testemunho que você pode dar é através do seu posicionamento de fé. Não existe uma história mais bonita do que você ver alguém vivenciando, vivendo realmente posicionado em fé. Não existe nada mais belo do que isso. Porque quando você está posicionado em fé, a sua palavra, a sua voz, através daquilo que você está fazendo, é tão mais alto. Nos fala de confiança, nos fala de certeza, nos fala de realmente se render, de alguém que está rendido ao propósito maior de Deus, ao propósito de servir, de transbordar. Não se trata do que fazemos, mas daquilo que Ele faz em nós e através de nós. Então tudo que nós estamos fazendo, na verdade, é transbordar daquilo que Ele já colocou em nós. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Pegue essa reflexão, coloque realmente no lugar mais fundo do seu coração. Medite o quanto você tem vivenciado, experimentado, praticado, se posicionado naquilo que você verdadeiramente crê. Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus.